Naquela madrugada, o som que rasgava a casa não era o vento de sempre, nem o ranger das tábuas. Era um choro agudo, sem trégua, que perfurava os quartos da casa grande e atravessava as paredes até a senzala. O coronel não dormira direito desde o parto. Dias de inquietação, de consulta a médicos que repetiam palavras que nada resolviam, de remédios e promessas vãs. Agora, com a vela quase no fim, ele caminhava de um cômodo a outro, as botas abafando no assoalho, a mão no peito como se quisesse prender o peito que doía. O bebê chorava com uma fome que parecia mais do que fome, parecia reclamação de mundo, como se não aceitasse a ordem das coisas. A mãe, pálida e rendida, descansava num quarto lateral, os olhos vazios, as forças tomadas por febre e desespero. Clarice seguia fora por motivos que sempre se anunciavam numa mistura de saúde e futilidade. A ausência da esposa tornava o silêncio da casa ainda mais pesado, um espaço que pedia preenchimento e sentido. Joana entrou sem anúncio. Era uma figura que a casa conhecia por instinto, não apenas por ser a mais velha entre as mulheres da senzala, mas por conhecer os compassos do cuidado. Fez sinal com a cabeça para o coronel sem pedir permissão. Havia pressa no gesto dela, uma pressa antiga, forjada por muitos partos e curas improvisadas. Correu os dedos pelos cabelos do menino, sentiu o calor do corpo e, sem cerimônia, disse o que precisava ser dito. Há quem ainda tenha leite, meu senhor. Dandara. O coronel a olhou com aquela altivez cansada, dividida entre a necessidade e a ordem social que sempre o acompanhara. Dandara. O nome ecoou com uma nitidez estranha dentro dele, como se fosse algo reconhecido e proibido ao mesmo tempo. Não havia nada de elegante na sugestão de Joana. Havia verdade e prática. O corpo do bebê não podia esperar o calendário social. Quando Dandara apareceu no corredor, o ar pareceu mudar. Não era apenas o cheiro do café frio ou o retângulo de vela, era a presença dela, uma mulher que carregava a senzala inteira nas costas e uma paciência forjada em perdas. Seus olhos tinham a cor do cerrado ao entardecer, profundos e anteriores a qualquer ternura apressada. Vestia o lenço que as mulheres usavam para amarrar os cabelos e nas mãos trazia um pano limpo. Havia naquele caminhar uma economia de movimentos, uma disciplina que vinha de anos de trabalho e de vigília. Ela se aproximou do leito do bebê como se obedecesse a uma lei prática. Não era amor romântico o que a movia ali, mas um saber do corpo que tem lugar entre as mulheres, como segurar a cabeça pequena, como encostar o nariz para que ele reconheça o próprio cheiro do leite, como esperar que as mãos dele busquem sem medo. Joana se afastou para dar lugar. O coronel recuou um passo e, por instinto, encostou-se no batente da porta, uma posição que lhe permitia ver e, ao mesmo tempo, manter a distância imposta pela ordem. Dandara passou a ocupar um quarto anexo, mais perto do quarto do coronel do que era costume entre os trabalhos da senzala. Não foi uma decisão apenas do coronel, ainda que aceitasse, por sua parte, a medida. Joana soube negociar com a praticidade de quem mantém o equilíbrio da casa. Dandara pediu apenas um cobertor mais limpo, um lugar para guardar um pequeno baú com poucas coisas e respeito por seus horários de trabalho. E o coronel, que sempre acreditara poder resolver tudo com ordens, aprendeu a ceder território. Ao menos ali, naquela madrugada que dera início a tudo. Os dias seguintes desenrolaram-se como um novelo que se vai desfiando. Manhãs de cuidados, entardeceres de chá e conversas suspensas. O menino crescia com a aparência de quem havia encontrado um porto. Seu corpo arredondava, o choro tornou-se mais raro, e o som do mamar ficou guardado como um segredo entre os olhares. Dandara e o coronel trocaram gestos que, para quem via de longe, poderiam parecer naturais. Um lenço lavado, um prato quente deixado à porta, um remédio trazido discretamente. Pequenas cortesias que, ao longo das semanas, foram se tornando sinais mais densos. Ele começou a notar a presença de Dandara de outras maneiras, no modo como ela contava histórias curtas sobre a vida na roça, em relatos de trabalho que fazia sem reclamar,
nas respostas secas às investidas dos feitores, no riso que soltava uma vez por semana, discreto e raro. Ela falava pouco sobre sua história. Quando abria uma janela de memória, era breve. O nome do filho que se foi, uma curta descrição de uma mãe que segurava a própria fome para que os filhos comessem. Havia naquelas palavras um afeto que não pedia salvações e, ao mesmo tempo, uma ferida que o coronel não conseguia curar com nada que não fosse o reconhecimento. O coronel, por sua vez, descobriu que a presença de Dandara tornava as noites menos vazias. Sentia uma espécie de companhia que não existia nem nos salões nem nas cartas de Clarice. Ela o ouvia de um modo que as outras não faziam, sem curiosidade social, sem look crítico. Havia nos olhos dela algo que o encontrava com uma honestidade crua. Ele começou a lhe oferecer pequenas coisas, um chá mais forte em noites de vento, um pedaço de açúcar claro, um pano de seda que encontrara esquecido numa arca. O presente do chá veio assim, numa tarde em que a chuva apertava e a casa tinha o cheiro de madeira molhada. Dandara recebeu o chá com uma reserva que não era recepção de caridade, era avaliação. O tecido era fino, com uma tonalidade que lembrava o pôr do sol. Ela dobrou a peça com cuidado e guardou num canto do baú. Não era movida por vaidade. Sabia que agasalho bonito podia causar curiosidade e, em certas bocas, desejo. Havia na sua cabeça um cálculo que prendia a gestos como armas ou defesas. Aceitou o presente porque compreendia o gesto e porque precisava de calor naquela estação. O chale, entretanto, passou a ser porta de pequena intimidade. O coronel via, no modo privado, a maneira como Dandara o deixava sobre os ombros quando as noites eram frias, a forma sutil como ela o ajeitava. Entre a casa grande e a senzala, as vozes sussurravam. O feitor, homem de poucas palavras e grandes olhos, começou a trocar olhares mais longos com o coronel. Os empregados, ao passarem, falavam com menos ardor, como quem enamora e teme ao mesmo tempo. Justino, que sempre via nos passos alheios motivos para reclamar, notou o chale, notou as idas e vindas de Dandara e começou a cochichar. O burburinho era inevitável. A sociedade da roça vivia de aparências e de códigos. O menor gesto fora do trilho era motivo de rumor. Dandara sentia o peso desses olhares, mas respondia com uma paz que vinha da dureza. Ela sabia que não era dona de sua sorte. Sabia que um presente, por melhor que fosse, não a tornava livre. Nos intervalos, ela passava as mãos pelo interior do baú e tocava um pequeno amuleto, uma miçanga que sobrara da infância, e nesses toques firmava uma promessa silenciosa: não se abandonar, manter o nome e a própria pele. Havia no modo como recusava certos convites a consciência de que a liberdade tinha preço e que era preciso calcular. O coronel, porém, ia perdendo o tônus da distância. As noites em que Dandara estava perto pareciam iluminar algo que a fortuna e o poder não haviam lhe dado. Uma pacificação do corpo tenso, uma conversa que não precisava de formalidades. Ele começou a procurar justificativas morais para suas atitudes, a preocupação com o filho, o cuidado prático, a visão de um lar que precisaria de uma mulher que soubesse do mundo real. Em sua cabeça, a ideia de agir como salvador se misturava com o perigo íntimo de se tornar dependente do afeto que ela oferecia. Houve momentos, durante o período de costumeiros silêncios, em que o coronel aproximou a mão do braço dela com intenção de carinho. Dandara, num primeiro momento, ergueu os ombros e deixou que a mão repousasse. Em outras ocasiões, retirou-se com uma rapidez elegante, porque sabia que cada toque seu era também um sinal que seria interpretado. Ela não era indiferente, sentia afeto e gratidão, mas não confundia o calor humano com laços que a propriedade tentava impor. Não era de ferro, e à noite recolhia memórias do filho perdido em lágrimas rápidas, que a lenha abafava. A tensão entre ambos cresceu de modo quase inaudível, construída em espaços pequenos, um bolo de fubá oferecido com os dedos, um olhar mantido por mais tempo do que o costume, um silêncio que se prolongava e carregava a promessa de algo mais. Esses pequenos cortes foram se tornando uma linguagem própria, uma sintaxe de risco. O desejo que fervilhava no coronel se impunha como o peso da autoridade,
enquanto a resistência de Dandara vinha da clareza sobre os limites. Ele experimentava culpa diante da desigualdade. Ela, por sua vez, não queria que o vínculo nascesse apenas de dependência. Joana observava tudo, como fazia de longe, com a paciência de quem já vira muitas tempestades e aprendeu a prever o vento. Em suas intervenções, havia tanto proteção quanto pragmatismo. Quando via os sinais de aproximação do coronel, falava com Dandara em voz baixa, guiando-a a manter firmeza, a não misturar favores com entrega total. Era um conselho que continha amargura. Os braços que cuidavam dos outros eram muitas vezes os mesmos que precisavam de defesa. Em certo entardecer, o coronel admitiu a si mesmo uma verdade que o surpreendeu. Precisava de Dandara não apenas para o menino, mas para si. A descoberta foi um choque. De algum modo, admitia que uma mulher que não pertencia à respectiva sociedade da casa havia conseguido atravessar as barreiras do mundo que ele dominava. Não era apenas atração, era reconhecimento de um companheirismo que não cabia em conselhos sociais. A confusão o fez vagar por memórias de juventude, por diálogos que já tivera com Clarice, que em cartas pedira paciência e relegara a ele a parte prática da vida. Mas as imagens do seio de Dandara, cálido e dócil para o filho, voltavam a quem ele era diante do espelho, um homem que aprendia a cuidar. Houve um dia de chuva forte em que a casa ficou quase sem visitantes. O arroz começou a cheirar mais doce na cozinha. Na noite que seguiu, o menino acordou angustiado, um pesadelo que fazia os olhos se abrirem como se o mundo retomasse sua rudeza. Dandara acudiu. O coronel, que havia tomado o hábito de assistir de longe, desta vez sentiu algo que se aproximava do desespero. Chegou até a beira do leito com passos que pareciam medir a coragem. Pegou o chale de comprara e, mais do que um gesto de carinho, ofereceu-o a Dandara com a voz embargada. Fique com isto, disse ele, sem saber se falava do tecido ou de uma parte de si. Dandara recebeu o chale com a calma de sempre. Ao colocá-lo sobre os ombros, sentiu o peso simbólico do presente, uma propriedade que agora também era entrega. Havia gratidão, sim, mas também uma circunspecção. Abriu a boca para dizer que precisava voltar ao trabalho pela manhã, que havia filas de pratos, que o mundo exigia as suas tarefas. Ele respondeu com um pedido quase infantil. Fica mais perto, então. As palavras eram simples, e o significado vasto. Dandara mediu o espaço entre a casa que a possuía e o afeto que se oferecia. Sabia dos riscos de se aproximar demais. Com todo o cuidado que lhe sobrava, aproximou o corpo do coronel num gesto que fugia à regra dos donos e servos. O encontro foi breve, um toque quase involuntário, um rosto que se inclinou no colo, um beijo roubado nas sobrancelhas. Um beijo que não visava posse, mas sim um consolo que ambos desejavam. Quando os olhos dela se encontraram com os dele, havia no ar uma pergunta não formulada. Até onde aquilo era permitido? Dandara conhecia a história das mulheres que cederam e depois foram castigadas. Conhecia também as histórias de senhoras traídas que voltavam como furacões. E embora o coração dela respondesse com um calor que vinha de dentro, ela puxou-se para trás com a mesma rapidez de uma sombra. Afastou-se porque sabia que sua entrega não poderia ser tomada como anistia para sua prisão. Não era ódio nem recusa absoluta, era estratégia de sobrevivência. O coronel ficou ali, com os dedos ainda quentes do contato, percebendo que havia ultrapassado algo sem ter pleno controle sobre o que agora sentia. Não se conteve ao desejo. Aquela frase poderia ter sido escrita pelos costureiros da roça, mas era, nas vísceras, verdade. Não se conteve no sentido de não conseguir dissimular o que lhe ardia, não porque fosse homem dominado por paixões incontroláveis, mas porque o vínculo que surgia lhe sugava tudo o que a disciplina do mundo feudal até então lhe permitira. Era sobretudo confissão de uma mudança. Ele não era mais o coronel que apenas ordenava.
Os rumores começaram a se formar como nuvens no horizonte. O chale tornou-se objeto de atenção. Pequenos comentários de empregados atravessaram corredores. Justino observava com hostilidade, sentindo ameaçado o pedestal costurado com regras rígidas. Havia outros olhos, os de Clarice, longe, talvez recebendo notícias e traçando planos de retorno. Havia também o juízo de quem vivia da aparência e da moral alheia. E por cima de tudo, havia a respiração do próprio coronel, que agora passava a noite em vigília por motivos que não se anunciavam como meras ordens. Se essa história está tocando você, fica comigo até o fim. As semanas que se seguiram foram de uma intensidade contida, pequenos avanços, recuos medidos, conversas que se evitavam à luz do dia e que eram retomadas em sussurros na penumbra. Dandara mantinha a sua agência com firmeza, limitava os encontros, estabelecia horários, pedia que as coisas fossem feitas sem humilhação e, sobretudo, que ninguém a tratasse como troféu. Ela queria o mínimo que a existência humana pode demandar: respeito, um nome, a possibilidade de decidir sobre o próprio corpo. O coronel, por sua vez, foi atravessado por uma transformação lenta. O cuidado que começava como necessidade virou impulso. Não era só pelo filho, nem só pelo prazer. Era por aquilo que ele reconhecia como humanidade. A casa reagia em micro-ondas, olhares, sussurros, silêncios. Em uma mesa onde o café era servido, empregados tentavam disfarçar o rumor, feitores trocavam impressões e Joana velava, com a dureza de sempre, para não deixar que a história tomasse caminhos fatais. O coronel sentiu a pressão e, estranhamente, sentiu também uma vontade de enfrentar o mundo que julgava. Não sabia se era coragem morrendo ou vergonha nascendo, mas a quietude de Dandara diante das pressões tornou-se uma baliza. Uma noite, enquanto a lua espreitava entre as nuvens e as velas tremeluziam, o coronel se aproximou do quarto anexo. Dandara estava sentada num banco, alinhando uma pequena toalha, a face marcada por um cansaço que não se ia. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de falar. As palavras foram gentis, apesar do tremor. Não quero que te sintas obrigada. Ela olhou para ele com aquela calma que tirava qualquer acusação. Havia no gesto dela uma resposta que ele sabia interpretar. Não me sinto, meu senhor. Só peço que o senhor também não se perca. O modo como ela produziu essa frase deixou-o sem defesa. Não era um pedido de liberdade pessoal, era um aviso em primeira pessoa, a sinalização de que ela, mais do que tudo, exigia que suas escolhas fossem respeitadas. Nas entrelinhas estava a história de mulheres que jamais deveriam ter que pedir o básico. O coronel inclinou a cabeça. Por um instante contemplou a possibilidade de uma vida diferente. Mas saber o caminho de volta para a sociedade que dominava era difícil. A troca de um chale, um banco cedido, um leito compartilhado, tudo se tornava matéria para escândalo. Ainda assim, quando a madrugada desceu novamente e o bebê, tranquilo, adormeceu ao lado da mulher que o amamentara, o coronel sentiu que algo dentro dele mudara de lugar. Não era uma libertação completa, era o começo de uma confissão. E assim a história avança, movendo-se entre o cuidado e a inquietação, entre a deliberação e o afeto nascido de necessidade. As próximas semanas trarão decisões que não serão simples e forças externas que poderão determinar rumos imprevistos. Por ora, a casa respira mais calma, como se o silêncio depois de uma tempestade anunciasse só a passagem do tempo. Mas nem todo o tempo é paciente. O impulso que começou naquela madrugada carregava em si o risco de transformar vidas, para o bem e para o mal, e os olhos da roça já começavam a olhar. Os olhares se multiplicavam como pequenas pedras lançadas numa água que já havia risado. Cada ondulação trazia um boato novo, um conselho não pedido,
uma condenação murmurada. A casa respirava mais cautelosa. Os empregados evitavam cruzar a varanda onde o coronel costumara tomar o café, e as conversas no terreiro deslizavam entre o respeito e o medo, como quem caminha perto de um precipício. João, o feitor, murmurava palavras que não se tornavam ação. Justino apertava os punhos enquanto trocava frases com os segadores, e Joana, como sempre, guardava os segredos dos corpos e das bocas, punindo com o silêncio as discrepâncias que pudessem se tornar fogo. A tensão foi crescendo, até uma noite em que o vento trouxe consigo um cheiro de chuva e a casa pareceu encolher. Era aquelas madrugadas em que as velas tremeluzem mais porque tudo parece vulnerável. O coronel estava inquieto. Sua respiração curta carregava um desejo que vinha já há semanas, feito incêndio lento. Caminhou até a porta do quarto anexo, parou e olhou para a mulher que sentava ao lume, com as mãos que teciam alguma coisa sem terminar. Dandara levantou o rosto. Havia no gesto a calma de quem conhece limites e também uma suavidade que vinha do afeto diário. Houve entre eles uma fala quase inaudível. Nada de proclamações, nada de vozes altas, apenas a urgência de dois corpos que precisavam dizer aquilo que o mundo não permitia. As palavras eram poucas, um pedido de menos formalidade, uma confissão de cansaço, o reconhecimento de um medo. Quando o coronel se aproximou, foi com mãos que tremiam, não de violência, mas de temor. Dandara aceitou o abraço porque quis, decidiu naquele momento que havia coisas que valiam o risco. Foi uma entrega que tinha feito de escolha, ainda que condicionada, escolha entre permanecer calada e perder a pequena conquista que agora possuía, o sentimento de não estar sozinha. A noite, então, foi breve e contida. Não se tratou de um encontro selvagem, mas de uma aproximação que sabia o preço. O beijo que trocaram foi mais um consolo do que um grito. A pele buscou a pele como quem procura a luz entre as frestas. O coronel não se conteve ao desejo no sentido do título, permitiu-se ser humano, e foi isso que o castigou e o libertou. Dandara, por sua parte, guardou a lucidez, estabeleceu regras para que aquilo não se tornasse prisão disfarçada. Pediu que a intimidade não virasse moeda de troca, que as migalhas de afeto não escondessem decisões, que ninguém tratasse aquele encontro como prova de propriedade. O coronel prometeu, com a intensidade de quem reconhece um novo mundo, e também percebeu as palavras como correntes que o prendiam. Os dias posteriores trouxeram uma certa calma e um temor mais agudo. O vínculo que nascia agora tinha nome e limites, e havia também a suspeita de que o mundo lá fora faria ruído. Num meio-dia encharcado de sol, uma carta chegou da cidade. O lacre ainda tinha o cheiro do papel do correio e trazia com a caligrafia precisa o nome de Clarice. Ao ler, as faces dos empregados se voltaram para a casa como se algo estivesse sendo anunciado, a possível volta da senhora ou talvez um aviso de investida. O coronel sentiu o sangue gelar. A carta eram palavras de decisão. Clarice manifestava seu retorno e demandava explicações sobre a presença de Dandara. Ordenava que a mulher fosse retirada das proximidades do quarto do coronel. A carta funcionou como fósforo. A possibilidade de perder o pouco que havia conquistado não era apenas para o coronel, era uma ameaça para Dandara, que conhecia bem o destino das mulheres que ficavam na mira das senhoras traídas. Joana leu a folha com os olhos pesados e, quando terminou, descansou a mão na mesa como se quisesse segurar o mundo inteiro. Havia medo, todos sabiam, mas havia também uma vontade de resistir diferente. O coronel, que até então havia cedido pequenas áreas de poder sem notar o que fazia, percebeu que era a hora de agir. Não apenas por capricho, não por orgulho machista, mas por reconhecer que a vida que se formava ali já não cabia nas velhas regras. Decidiu, com voz firme, que iria proteger Dandara, não para satisfazer um desejo, mas porque a decisão tornara-se moral. Convocou o doutor Mendonça, advogado que a cidade conhecia por sua escrita clara e pela pouca paciência com convenções vazias. O homem veio com documentos no saco e olhos práticos, e ao se sentar na mesa da sala de visitas, descreveu com palavras que soavam menos formais do que a vida deles pediria. A alforria era possível, mas havia passos a seguir. Uma escritura pública precisava ser lavrada,
testemunhas, reconhecimento de firma e pagamento de taxas. O processo não era simples, não era gratuito. Era uma troca formal que transformava em letra o gesto do senhor. Havia também o risco político. Uma alforria pública seria vista pelos vizinhos como escândalo, pela Câmara como afronta e pela Igreja, possivelmente, como motivo de reprovação. Ainda assim, o coronel decidiu prosseguir. Dandara, quando soube, não sorriu em triunfo. Seus olhos mostraram apenas uma mistura de alívio e receio. Ela sabia que o papel mudaria sua condição legal, mas não apagaria o prejuízo que a vida carregava. Lembrou-se do filho enterrado entre as palhas da roça, memória que vinha em ondas, e sentiu que a assinatura poderia ser outro pequeno enterro de quem sempre fora descartável. Joana, ao ver a reação, aproximou-se e murmurou um conselho de velha: pedir que Dandara elegesse padrinhos, pessoas de confiança, e mantivesse certa distância até que a poeira assentasse. Dandara atendeu com um aceno discreto, como quem aceita uma estratégia. A viagem para a cidade foi breve, meio escondida e necessária. Dr. Mendonça redigiu a escritura numa sala de pedra, fez as anotações com caligrafia indecifrável a quem não fosse do ofício e explicou as implicações legais. Dandara passaria a ser mulher livre, com nome próprio registrado, o que lhe permitiria, em tese, dispor de sua pessoa. Havia custos, sim, e o coronel pagou-os sem que Dandara pedisse. Assinaram com a formalidade de mundo antigo, firma reconhecida, selos, testemunhas que não eram da casa. Ao final, a escritura foi dobrada, colocada num estojo e entregue a Dandara, com as mãos do coronel trêmulas, como quem dá um talismão. Quando voltou para a fazenda, o coronel sentiu que havia atravessado um limiar. No entanto, havia algo que o papel não curava: as palavras maliciosas que circulavam entre os vizinhos, o desprezo sussurrado nas missas, a possibilidade de que a vida social lhes fosse negada. Clarice, ao receber a notícia, não demorou a voltar. Chegou em carruagem com o rosto duro como se a vergonha fosse outra pessoa. Desceu com passos precisos e olhares que queimavam. Era evidente que vinha para impor uma violência. Encontrou o coronel na varanda, Dr. Mendonça ainda ali por precaução, e um cenário que parecia pedir confronto. A voz de Clarice foi cortante. Pediu a presença de Dandara, como se convocasse uma ré. Havia nas palavras dela arrogância e ferida. Insinuou segredos, falou em honra, em prole manchada, em desordem moral. O coronel, que até pouco antes poderia ter escondido a escritura por orgulho, ergueu o estojo e abriu-o. Mostrou a alforria com firmeza, como quem expõe não só um papel, mas uma convicção. Clarice, ao ver a assinatura e o selo, ficou branca de raiva. A praça onde ficavam os criados começou a se encher de olhares, olhos que corriam de um lado para outro em busca do Denoadan. O confronto se deu como tempestade, palavras cortavam o ar. Clarice acusava de traição, de humilhação, exigia que Dandara fosse afastada, que a casa voltasse a seu lugar. O coronel respondeu com pouca cerimônia. Disse que a alforria estava legalizada, que ninguém ali tinha o direito de tirar a liberdade de outro e que não permitiria violência àquela mulher. Joana ficou ao lado de Dandara, firme como ponte de pedra. Alguns empregados, temendo consequências, silenciaram. Outros, surpreendentemente, inclinavam a cabeça em respeito pelo ato do coronel. Mas havia também ódio. Justino, que vivia emaranhado de ressentimentos, quase se transformou em agressor antes que o coronel o advertisse com a voz seca, lembrando que a casa tinha regras e que desordem seria punida. Clarice não se conteve em palavras. Saiu da casa atirando ameaças de processos, chantageando com ruína social. Foi embora como quem parte para uma campanha, prometendo que o coronel pagaria. Seus aliados nas redondezas, em reuniões e missas, começaram a traçar a punição social, recusar a comunhão, murmurar em encontros familiares, excluir o coronel de atividades de honra. O sacerdote local, homem de governo e rede social, ouviu os rumores e, antes mesmo de ser formalmente procurado, deixou transparecer seu desconforto. Quando, algum tempo depois, o coronel pediu que a criança fosse batizada com o nome que planejava, o padre recusou-se, citando escândalos e boa ordem. Foi um golpe. A igreja, naquele mundo, possuía poder que não estava no papel da alforria.
A recusa do padre foi um lembrete de que a lei do papel não mudava corações. O coronel sentiu círios de raiva, mas também vergonha, não por ter libertado, mas por suas frágeis alianças sociais ruírem. Sentou-se numa cadeira de pau à porta da sala e viu a casa como quem observa um navio que pode ou não afundar. Dandara, contudo, não encontrou ali espaço para a autoindulgência. Disse poucas palavras, mas as que pronunciou foram claras. Aceitar a alforria significava também arcar com as consequências. Não pediu piedade, pediu que se preservasse o que importava: o menino, sua dignidade, seu nome. Joana apertou a mão dela como sinal de irmandade. A notícia do casamento social não demorou a se espalhar. Vizinhos que antes cumprimentavam com lenço passaram a ignorar. As cartas de comércio não mais traziam visitas, e o convite para festas deixou de chegar. O coronel, acostumado à deferência pública, enfrentou um isolamento que doeu mais do que qualquer reprovação monetária. Ainda assim, adotou medidas relativas aos modos de vida na fazenda. Proibiu castigos desmedidos, ordenou que os horários de trabalho fossem respeitados com mais humanidade e determinou que as mulheres tivessem mais pequenas garantias de descanso. Não era um manifesto do bem, era um conjunto de pequenas reformas que mostrava a intenção. Nem todos acolheram bem. Alguns funcionários, em especial aqueles que lucravam das pechas, ficaram contrariados e começaram a tramar saídas que preservassem o que julgavam seu mundo. A vida da família improvisada foi construída sobre cuidado e vigilância. Dandara passou a cuidar do menino sem o peso da servidão legal, mas com a marca de quem sempre precisara provar seu valor. O coronel, por sua vez, flutuava entre a necessidade de proteger e o medo de perder status. Havia noites em que olhava a criança dormindo e pensava em antepassados que haviam moldado sua educação com ferro e etiqueta. Perguntava-se se a escolha fora correta, não porque duvidasse da dignidade, mas porque compreendia que o preço seria alto em termos sociais. E ainda assim, nunca mais ignorou o que tinha diante dos olhos: o som do riso do menino, a mão menor que segurava a sua. Os primeiros anos após a alforria foram uma mistura de pequenas vitórias e derrotas públicas. No vilarejo, o padre manteve a coerção moral, recusou batismos e negou participação pública aos recém-libertados. Alguns comerciantes fecharam portas, enquanto outros, homens mais sensíveis ou simplesmente pragmáticos, continuaram a negociar. A vizinhança mudou a maneira de olhar para a casa, mas dentro dela havia uma nova ordem. O coronel passou a atender melhor às queixas dos trabalhadores, a ouvir as necessidades das mulheres que antes poderiam ter sido ignoradas, e a reorganizar as ceias de quem cuidava da roça. Não era a utopia, era um ajuste moral, uma tentativa de viver com a contradição. O homem que aprendeu a cuidar enquanto ainda aportava privilégios que o mundo lhe dera. Dandara, com a liberdade em mãos, fez escolhas precisas. Em primeiro lugar, trocou o lenço que sempre usara por um outro, limpo, simples, sem adornos que pudessem provocar comentários. Guardou a escritura num baú e de vez em quando a abria com os dedos, não por vaidade, mas para lembrar que existia algo que a protegia da arbitrariedade. Reuniu memórias do filho enterrado, um pedaço de pano, uma marca de terra, e ao longe percebeu que a vida não apagava as dores. Resolveu ensinar à criança desde cedo o nome de sua mãe com orgulho, e o coronel, vendo isso, sentiu-se por dentro aquietado e vulnerável ao mesmo tempo. Houve momentos de violência simbólica. Clarice, ousando ainda mais, tentou espalhar uma versão dos fatos na cidade, que Dandara teria seduzido o coronel, que a família fora traída, que a honra havia sido ferida. Os boatos pegaram, como sempre pegam as mentiras mais fáceis. Uma noite, quando o coronel levou o menino à vila para comprar um remédio, foram vaiados e o produto que buscavam demorou a chegar. O caixa cobrou um pouco a mais com o pretexto de cobertura de despesas. Esses gestos, pequenos e pérfidos, lembravam que as atitudes humanas eram muitas vezes formas de punição. E contudo havia mudanças sorrateiras que mostravam que algo novo germinava. Algumas mulheres da senzala, inspiradas pela conquista de Dandara, começaram a planejar formas de reduzir a dependência do senhorio. Pequenas economias, costuras feitas à noite, trocas de serviços com vizinhas.
Não era uma revolução, mas eram sementes. Joana a ajudava a ensinar a leitura de sinais, a contabilidade de pequenas mudanças, a esperança prática. O coronel, por sua vez, autorizou que certas mulheres, em dias de feira, levassem produtos para vender, evitando que fossem exploradas por intermediários. Pequenos atos, incômodos para muitos, significavam para outros passos em direção a uma autonomia tênue. A relação entre o coronel e Dandara foi se ajustando. Tiveram discussões ásperas sobre o medo que Dandara sentia, sobre o espaço que Clarice ainda ocupava nas convenções alheias, sobre a necessidade de reduzir a exposição do menino a olhares maldosos. Também houve momentos de ternura quase pírrica, uma flor plantada num vaso improvisado, um pedaço de bolo dividido, uma carta que o coronel escrevia e não sabia se enviaria. Não se tratava de uma fusão perfeita, era a negociação diária de dois seres marcados pelo passado. Veio então o episódio que faria a vizinhança dividir opiniões. O coronel, em gesto que alguns consideraram imprudente, convidou o padre local para ver a criança batizada informalmente na capela da casa. Pediu que se marcasse uma cerimônia simples, sem alarde público. O sacerdote recusou. Disse que não poderia legitimar aquilo sem o aval das instâncias e que por isso mantinha-se inflexível. O coronel, ferido, planejou então uma alternativa. Um padre de outra freguesia, disposto a contrariar as convenções. Um clérigo menos preocupado com aparências. A cerimônia, quando aconteceu, foi discreta, em dia de chuva miúda, com poucas pessoas e com a casa silenciada. Para alguns foi um escândalo, para outros, um coração que batia mais forte. Para Dandara foi a concretização de uma escolha. Sua criança recebera um nome, um sinal de pertencimento que não dependia apenas da boca dos vizinhos. O tempo passou com o ritmo de pequenos acontecimentos. Houveram ameaças jurídicas por parte de advogados a serviço de Clarice, tentativas de anular a escritura, lamúrias em jornais locais. Dr. Mendonça defendeu a legalidade do ato com firmeza, provando que havia sido lavrado em cartório, com testemunhas e dentro das normas. A lei, naquela ocasião, falou em favor de quem havia cumprido os requisitos formais. E ainda assim, nada daquilo apagou o desprezo que alguns sentiam. A liberdade, mostrava-se, era menos um ponto de chegada do que um campo a ser preservado dia após dia. Dandara, ao longo desses anos, transformou-se em figura conhecida entre as mulheres da região. Não por vaidade, mas por habilidade prática. Protegia as crianças, ensinava-as que podiam costurar a afirmar a mão, compartilhava remédios de ervas que aprendera com Joana. Era respeitada por muitos e olhada com desconfiança por outros. Nunca esqueceu a dureza do que vivera, e quando a memória a visitava, fechava os olhos e cantava baixinho uma canção que aprendera com sua mãe, para que o menino a ouvisse e carregasse um fio de ancestralidade. A pequena família sofreu investidas, mas também colheu fidelidades. Havia entre os trabalhadores quem reconhecesse a justiça do gesto do coronel. Não porque esperassem gratidão, mas porque entenderam que o tratamento dos rostos humanos mudara. Havia menos grosseria, menos punição por deslizes, mais comida em dias de colheita fraca. Em termos práticos, a vida melhorara em pequenos detalhes. Não foi uma revolução, foi um ajuste de conduta, que ainda assim alterou costumes. Chegou uma tarde de verão, 3 anos depois do choro que abrira a história, em que a família sentou-se sob a velha mangueira que ficava no quintal. A árvore, com seu tronco rugoso e copa ampla, parecia ter assistido a toda a transformação. Havia um canto de luz entre as folhas, um cheiro doce de terra e de folhas secas no ar. A criança, já com cabelos que lembravam o vento e as mãos sujas de brincar, corria entre os galhos e voltava para as pernas de Dandara, como quem acerta o centro do mundo. O coronel observava, deitado numa esteira, com o rosto empalidecido pelo tempo e mais suave do que antes. Joana, ao lado, ria abaixo de um comentário da criança. O menino, que agora se aproximava dos 5 anos, parou de brincar e olhou para a mãe. Sua voz era de dúvida pura, aquela que só as crianças têm, sem malícia e cheia de curiosidade.
Mãe, quem é a senhora que me deu o nome? Perguntou, apontando vagamente para Clarice. Havia nos olhos a tentativa de mapear relações, como se fossem figuras de um quebra-cabeça. Dandara sorriu, pegou-o no colo e cheiou os cabelos dele, que tinham o cheiro de manhã e de suores de infância. Olhou para o horizonte e depois para o coronel, e respondeu com a mesma calma que a tornara firme durante anos. Quem te deu o nome foi este homem, que te quis e te quis com força de gente. Mas quem te fez mãe sou eu. Havia no modo como falou a marca de possuir a verdade simples. Ser mãe é cuidar, é dar de si, é fechar as feridas do mundo com poeira de cuidado. O menino franziu as sobrancelhas pensando e voltou a perguntar, ansioso por precisão de criança. Mas quem é a senhora que vem à casa com um cavalo grande e roupa de festa? Insistiu, e era claro que o entendimento dele sobre as relações estava mais ligado a aparências do que a estatutos. Dandara olhou para o coronel. Ele concordou com a cabeça e disse num gesto de homem que havia aprendido a enfrentar coisas difíceis. Aquela é Clarice. Ela morava aqui antes, mas agora mora longe das nossas coisas. E porque viveu de outro modo, às vezes não entende as nossas escolhas. O menino absorveu a resposta e, com a impaciência própria da idade, virou-se para um inseto no chão, como se a grande questão já tivesse sido respondida. Joana, observando, deixou escapar um sorriso que misturava alívio e tristeza. O coronel permaneceu em silêncio, sentindo o balanço do sol na pele. Havia uma paz pequena e obstinada naquele instante. E também a lembrança de tudo que fora gasto. Amizades, reputações, o rastro de algumas humilhações a que foram submetidos. A vida prosseguiu com essa mistura de alegria doméstica e luta pública. Alguns vizinhos continuaram a manter distância, outros lentamente voltaram. O menino cresceu com carinho e com algum preconceito que a própria sociedade lhe impunha em olhares. Aprendeu a contar histórias que Dandara lhe ensinava sobre as plantas, sobre o filho que ela perdera, histórias que viravam lições de resistência. Sabia que havia nomes que se prendiam a dores, mas também que havia cuidados que definem uma família muito mais que o alvará de convênios sociais. No fim de tarde, enquanto o sol drenava ouro sobre a copa da mangueira e as sombras alongavam como braços cansados, o menino viu a casa inteira, como quem mede distâncias possíveis. Passou a mão pela perna do coronel e depois se encolheu no colo de Dandara, as inspirações longas e seguras. O coronel, tocado pelo sopro da paz que vinha daquele lugar, percebeu que a transformação que o fizera agir fora tanto moral quanto pessoal. Aprendeu o preço de ser senhor e o dever de se contrapor a essa mesma condição quando ela fere a humanidade. Quando a noite caiu e as velas foram acesas na sala, houve risos que vieram das pequenas coisas. Um jogo improvisado com os empregados, uma canção que Joana puxou e que foi acompanhada por vozes que aprenderam a formar uma espécie de comunidade. Não era a supressão do preconceito, era antes a prova de que o cuidado diário produz resistências. A alforria fora um instrumento legal. O que a transformou de fato foi o cotidiano. Os olhares que se amoleceram, o pão repartido sem tesão de posse, a proteção que se ofereceu a quem antes fora tratado como coisa. Nada daquilo apagara as cicatrizes históricas. As mesas de reuniões nas vilas seguiam a bilhar entre opiniões e o padre mantinha sua postura. E muitos ainda falavam mal. Mas a casa, sob a mangueira, criou uma geografia própria, um lar que não dependia unicamente de nomes e títulos, e sim de quem cuidava e de como se cuidava. Dandara manteve sua autonomia, o coronel assumiu sua responsabilidade, e o menino cresceu sabedor de que sua origem era feita de escolhas que enfrentaram a ordem estabelecida. Ao fechar a história daquela tarde, permanece uma pergunta que atravessa as vidas. O que define uma família? É o sangue? É a lei? É o reconhecimento dos outros? Ou é o cuidado que se manifesta quando ninguém observa? Sob a mangueira, enquanto o crepúsculo tingia de vermelho as folhas
e o riso da criança ecoava, a resposta parecia clara aos que ali viviam. Família se constrói no cotidiano do abraço, na defesa contra o mundo e na coragem de transformar a dor em laços que persistem. O que para você define uma família? Comente abaixo.